Fala, Califas! Uma vez mais eu, Salim, instrutor técnico aqui da Escola Mestre das Motos, com vocês nesse vídeo para tirar algumas dúvidas a respeito da escolha certa para o pneu da sua motocicleta. Beleza? Vamos lá? Pessoal, eu estou aqui com uma roda de uma CBR 900RR. Esse aqui é a roda dianteira, tá? E nós estamos aqui para mostrar para vocês aqui o pneu e algumas informações extremamente importantes, né? Primeiro, como é o nome dessa parte de contato do pneu, tá? O nome dessa parte de contato do pneu é chamado de banda de rodagem, ok? O que difere a banda de rodagem de um pneu de motocicleta para um pneu de automóvel é que o pneu da motocicleta ela tem essa parte angular chamada de ombro, o que não tem no pneu do automóvel, tá? O que é o ombro do pneu? É a banda de rodagem também nos momentos em que a motocicleta estiver fazendo curvas, tá? Então, no momento em que o piloto dá força motriz, ou seja, de aceleração, a banda de rodagem na lateral é quando a motocicleta recebe essa força inclinada. E também serve como aderência e frenagem no momento em que o motociclista está freando a moto também em curvas, tá? Então, difere do pneu da motocicleta com pneu de carro já de cara a banda de rodagem, ok? Banda de rodagem e ombro, que faz parte da banda de rodagem. Legal. Desse lado de cá, eu tenho o que nós chamamos, muita gente chama de perfil do pneu. Na verdade, é conhecido como perfil, mas tecnicamente é chamado de flanco. O flanco, ele é a parte responsável do pneu em absorver os impactos causados pelos terrenos acidentados, digamos assim. Tá? É ele que faz o amortecimento. Quanto maior for o flanco, como um pneu, por exemplo, de motocicleta off-road, que é bem mais alto, ou um pneu de uma motocicleta custom, você tem um amortecimento melhor. Tá? Quanto menor o flanco, menor o amortecimento. Porém, quanto menor o flanco, maior a área de contato nas curvas. Tá? Pneus, no caso de motocicletas nakeds ou speed. Tá. Depois nós temos aqui dentro da roda a parte do pneu chamado de talão, tá? Então eu tenho o talão do pneu, legal? Bom, na banda de rodagem nós temos esses frisos aqui, né, chamados de sulcos do pneu. O que é o sulco do pneu? O sulco do pneu é responsável em fazer o escoamento da água, tá? Em dias de chuva ou pistas molhadas. Difere muito o pneu da motocicleta, o escoamento, com o desenho de escoamento do pneu de automóvel. Então já vai uma dica, é importante não utilizar pneus de automóveis em motocicletas, mesmo que sejam motocicletas estradeiras, tá certo? Legal. O que mais que nós temos aqui que difere ou informações importantes para a gente escolher o pneu certo, né? Toda motocicleta ela tem no seu manual de serviço e no manual do proprietário as características que a engenharia, o departamento de rodagem preparou, analisou e testou para aquela condição, né, de proposta da motocicleta, ok? Se off-road, se speed, enfim. Então o importante é que você consulte nos manuais para saber a originalidade do seu pneu, tá? As medidas certas e originais. Tenho aqui a medida de 130. O que seria esse 130? 130, na verdade, é a largura que nós temos da banda de rodagem, ou seja, a largura que eu tenho do pneu de uma ponta a outra ponta. Essa medida são 130 milímetros, tá? A segunda medida que nós temos aqui é esse 70. O que é 70?
70 centímetros, 70 milímetros. Que medida é essa? Essa medida é a porcentagem da banda de rodagem. Então seria 70% de 130. É o que? Exatamente a altura entre o pneu talão, que é a parte de interna, onde está dentro da roda, ao ponto de toque do piso, aqui no caso da bancada, do asfalto, do solo, né? Tá? Essa medida é a porcentagem da banda de rodagem. Legal? Depois eu tenho aqui 16. O que é 16? 16 é a medida que eu tenho de raio, né? Olha lá, 16, aqui no caso está em polegadas, né? Tá, então o que é? É a medida da altura, né? Ou seja, o raio, o diâmetro do pneu, certo? Ok, depois eu tenho aqui a letra MC. O que significa MC? É a abreviação de motorcycle, ou seja, pneu para motocicletas. Posteriormente eu tenho 61W. 61 é o índice de carga máxima do pneu. Então, se você colocar na tabela do fabricante, tá, ou consultar simplesmente na internet, índice de carga, vai te trazer uma tabela com alguns números de referência e aí você terá a referência correspondente ao peso máximo suportado pelo pneu, tá? Depois eu tenho o W. O que é o W? O W também é um índice, mas um índice de velocidade máxima suportada pelo pneu, né? Numa condição constante, tá? Numa condição constante. Então, isso aqui são códigos de segurança, tá? Qualquer medida, índice que exceda o que pede os seus limites, você está colocando a segurança em risco, tá certo? Depois nós temos aqui uma seta onde está mostrando a direção que deve girar o pneu. Então o pneu tem o lado certo para colocar e o lado certo para ele colocar é no sentido do pneu, tá? Então aqui, ó, o sentido de rodagem. O pneu vai rodar, né? Nesse caso aqui, ó, para frente. Então a seta está direcionando a rotação do pneu. Legal? Ok? Tá. Qual outra medida que nós temos aqui? Aí eu tenho uma medida, uma escrita muito curiosa que está escrito aqui, ó, tubeless. Para pneus que tem roda de liga leve ou pneus sem câmara é chamado de tubeless, tá? São pneus para motocicletas, para rodas que não tem câmera, tá? Roda raiada. Bom, se for convencional a roda raiada, aonde o raio sai da folha, então ela precisa de câmera. Então ela é chamada de tub type. Tub type é pneu com câmera. Tubeless, pneu sem câmera, tá certo? Bom, um pouquinho mais para cá, nós temos uma outra medida. Tá? Aqui onde eu tenho aqui o DOT, né? Eu tenho uma medida onde eu tenho o numérico 2915. O que é 2915? 2915 é a validade do pneu. Essa marca que nós temos no pneu, quando o pneu é novo, muita gente não sabe, tá? Às vezes até o borracheiro que trabalha com isso não sabe. Mas é o ponto mais leve do pneu. Então todo pneu ele tem um ponto mais leve que na fabricação dele o torna, na junção dele o torna um pouco mais leve. Ele deve ser alinhado exatamente com a válvula ou o bico de ar, tá? Então ela tem que estar bem alinhadinha para saber que o pneu está exatamente montado na posição certa, ok? Pessoal, uma outra coisa, califas, que a galera me pergunta é sobre o pneu monocomposto, o pneu composto, bicomposto, tá? O que difere um pneu do outro?
Então eu vou mostrar para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, olha só, estamos aqui diante de dois tipos de pneus diferentes, tá? Eu tenho o pneu composto, que é um único material, a gente fala monocomposto porque é o mesmo material que faz toda a banda de rodagem do pneu. E tem um que é chamado de bicomposto, ele tem aqui duas composições diferentes, tá? No pneu monocomposto, ele tem uma quantidade maior de sulcos do pneu, tá certo? Porque ele é um pneu que tem a característica de uso Sport Touring, ou seja, você pode usar ele de forma urbana, tranquilamente, você pode fazer viagens com ele, viagens longas, desde que você mantenha uma velocidade cruzeiro constante, tá? Aproximadamente dentro dos limites. Você pode estar com garupa, pode pegar condições climáticas diferentes, sol, chuva, que o pneu vai te atender certinho. Pelo fato dele ser um pneu um pouco mais rígido, onde eu tenho um pouco menos de aderência, ele é um pneu que tem uma durabilidade maior, tá? Já este pneu aqui, o pneu bicomposto, ele tem o centro da banda de rodagem, né, mais precisamente onde toca no solo, numa condição de tocada reta, o pneu mais rígido, tá? Ele tem uma composição de pneu mais rígido, mas em contrapartida, a parte lateral, que é a parte da banda de rodagem aqui de lado, que eu expliquei para vocês que se chama ombro, ele tem uma classificação 1, 2, 3, 4 e 5, que significa que na medida em que a moto vai inclinando, o pneu vai ficando mais macio. E o pneu estando mais macio, ele adere melhor ao solo, tá? Então ele tem uma condição de segurança maior. Porém, se eu não for usar de uma forma esportiva, é um pneu que vai gastar mais rápido, porque ele é um pneu mais mole. Esse pneu só funciona na condição de aquecimento, ou seja, de fato tem que ser uma tocada esportiva para o pneu manter uma temperatura, senão ele não tem a aderência que você precisa correspondente, tá? E outra coisa, os sulcos são menores para você ter mais aderência ao solo. Okay? Outra característica muito curiosa é que ele tem um calombo, né? Ele é mais alto, né? A medida dele, a parte de cima dele é mais alta do que o pneu composto. O pneu composto ele já é um pneu um pouco mais plano, né? Ele tem o ombro dele, mas não é tanto quanto o pneu bicomposto. Mas este pneu aqui, ele é mais plano, dando mais segurança e mais conforto, né? Ou seja, aqui eu tenho uma dirigibilidade melhor, tá certo? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês a diferença, né? Como escolher um pneu para motos off-road, ok? Onde eu tenho um pneu off-road e um pneu on-off-road. Pessoal, já no pneu off-road eu tenho dois modelos aqui, tá certo? Eu tenho um modelo on-off-road e um modelo off-road. O modelo off-road ele tem os gomos menores, os sulcos são mais largos, né? O que traria uma aderência maior no terreno acidentado, né? No off-road mesmo, raiz. Já esse tipo de pneu são mais largos os gomos, né? Diminuindo a cavidade dos sulcos, o que faria com que esse pneu tivesse mais aderência no solo off-road, ou melhor, no solo on-road, ou seja, em pistas, né? Solos batidos de terra. Haja vista que é uma moto do modelo Crosser, né? Essa é uma Tererê 250, né? E a Tererê ela é uma moto feita para o uso on-off-road, tá? Que entra na categoria de Crosser, né? Então o pneu dela é misto, tá? Ela anda melhor no on-off-road. Se for só para off-road, pneus com sulcos mais largos e gomos menores. Aqui eu tenho mais aderência na terra, aqui eu tenho menos aderência na terra, mas eu tenho mais aderência na manta asfáltica, né? Tá? E então esse pneu para uso misto é perfeito, perfeito. Essas são as diferenças na hora da escolha de um pneu, tá? On-off-road e off-road. Legal? Beleza! Então é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você agora saiba escolher o pneu certo para sua motocicleta. Deixe um comentário, até mesmo uma dica para que eu possa estudar essa possibilidade nos próximos vídeos. Valeu!